Deus pode te usar para transformar vidas. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Atos 9:15. Quero falar com você a respeito de um personagem bíblico que quase não se fala. Seu nome é Ananias. Não se vê muita pregação falando dele, porém existe uma importância muito grande na vida desse homem. Não tem como falar de Ananias sem falar de Paulo. Não tem como lembrar do início da história de Paulo no Evangelho sem falar de Ananias. Mas quem é Ananias? Vejamos no versículo seguir: um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Atos 22:12. Assim ele é conhecido. Deus escolheu Ananias para simplesmente iniciar a carreira de um dos apóstolos mais usados no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Não é pouca coisa. Você já pregou para alguém que hoje é uma pessoa muito importante na Igreja de Cristo? A pessoa que você está evangelizando hoje pode ser amanhã uma peça fundamental para a igreja amanhã. Pense nisso e não desista das pessoas. Para começar a falar de Ananias precisamos lembrar o início da carreira de Paulo. Paulo, nascido em Tarso, judeu, cidadão romano, homem conhecido por perseguir a Igreja de Cristo, o terror da igreja agora bate de frente com o próprio Jesus Cristo no caminho de Damasco. Ele tinha autorização para prender os crentes, mas de repente uma luz vinda do céu brilha ao seu redor e não suportando caiu por terra ouvindo uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É importante destacar aqui que o nome de Paulo não foi mudado de Saulo para Paulo, é que o nome Saulo é o legítimo nome judeu de nascimento, porém, era chamado de Paulo no mundo romano. Paulo era judeu mas tinha cidadania romana. Alguns vão dizer que o nome Paulo vai ser usado com mais frequência por causa do povo gentil para o qual ele vai dedicar a sua vida pela pregação do Evangelho. Uma situação difícil. Esse homem que era perseguidor, tinha sede de prender crentes. Na mente de Paulo os crentes estavam fazendo o que era errado diante de Deus e ele estava fazendo um serviço para Deus. Ele entendia que os crentes estavam deturpando a religião, pensava estar agradando a Deus. Fazia isso por zelo, porém, seu entendimento estava completamente errado. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3:6. Agora ele se encontra em grande dificuldade. Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo bate de frente com o próprio Jesus, o Senhor da igreja. Logo em seguida recebe uma instrução: levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Todos que estavam com ele ouviram a voz, mas não viam ninguém. Paulo estava ali e não conseguia mais ver nada e ainda precisava de ajuda para caminhar pois estava cego. Que situação difícil! Um homem que perseguia a igreja, poderoso, cheio de autoridade, agora cego, sem poder andar sozinho, precisando de ajuda. Por 3 dias ele ficou cego, não comeu e nem bebeu. Agora, voltando a falar sobre Ananias e a sua importância no ministério de Paulo, podemos perceber como Deus usa as pessoas para missões extremamente importantes. Paulo seria o homem que ia apresentar o Evangelho para os gentios. Esse homem ia escrever boa parte do Novo Testamento, formar diversos pastores, fundar igrejas e fazer muitos discípulos para Cristo. Ele iria impactar o mundo através da palavra de Deus e Ananias seria a pessoa que daria início a toda essa história. Uma missão difícil. Ananias foi escolhido para essa nobre missão. Assim como Maria teve uma grande importância em gerar Jesus, Ananias também teve sua grande importância iniciando a trajetória de um homem importantíssimo para o cristianismo. O Senhor chamou Ananias numa visão e foi assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Atos 9 do 10 ao 12. Ananias sabia quem era Paulo, um homem muito famoso por perseguir a igreja. Ele sabia muito bem que Paulo era um homem perigoso. Nesse primeiro momento Ananias argumenta com Deus. Então, ele responde ao Senhor. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome.
Atos 9 do 13 ao 14. O medo e a dúvida. Ananias era homem de Deus e a Bíblia dá testemunho disso, mas podemos perceber que na resposta de Ananias existiu medo, e isso é normal, pois a situação não é fácil, mas o interessante é Ananias tentar alertar a Deus a respeito de Paulo. Parece até que Deus não sabia quem era Paulo. A forma de falar de Ananias é mais ou menos assim: Senhor, tá lembrando quem é Paulo? O Senhor sabe o que ele tem feito. É até engraçado ver ele falando isso, mas isso é humano, natural e Deus entende isso. Creio que às vezes Deus tem que ignorar algumas coisas que falamos, pois não tem muito sentido. Se Deus mandou, então devemos cumprir. Se ele falou é porque ele sabe o que está fazendo, ele é Deus. A obediência e submissão. No segundo momento Deus responde para Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Atos 9, 15 e 16. Aqui, Deus mostra a importância de Paulo e como ele seria um instrumento importante. Entretanto, esse Paulo iria sofrer muito por causa no de Cristo. Nesse momento Ananias não argumenta, agora ele só obedece, logo compreende. O interessante é que o homem que fazia as pessoas sofrerem pelo nome de Cristo agora vai sofrer por esse mesmo nome. Jesus faz assim, modifica totalmente a vida das pessoas, transforma o que é ruim em bom, muda completamente realidades. O sucesso da missão. Ananias obedece e vai procurar Paulo. Ele já aguardava alguém chegar para dizer o que deveria fazer. Assim como Jesus o orientou, Paulo não podia fazer nada, estava cego. Agora toda a sua vida parou e não resta mais o que fazer. Só havia uma coisa que poderia fazer: orar, para tentar entender o que estava acontecendo com ele. Ele não sabia que Jesus tinha tanto poder, não sabia que ele era o próprio Deus e que estava indo contra o próprio Deus. Ananias chega. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Atos 9 do 17 ao 18. Ananias ora por ele e o chama de irmão. Olha que legal! Imagina o coração de Paulo, naquela situação, sentindo alguém lhe chamando pelo nome, recebendo a cura e o chamando de irmão, revelando tudo o que tinha acontecido no caminho de Damasco. Era tudo o que ele mais precisava. Ele foi curado e foi batizado. Me parece aqui que foi batizado pelo próprio Ananias. Não há como ter essa certeza, mas parece que sim. Ananias recebe de Deus uma ordem extraordinária, a princípio absurda e bem difícil de ser cumprida, uma missão aos seus olhos extremamente perigosa. No primeiro momento questiona a Deus sobre a situação e sobre quem é Paulo. No segundo momento ele ouve o que Deus fala a respeito dos seus planos em relação a Paulo e obedece sem questionar. Veja que interessante, logo ele entendeu, ele não demorou, confiou e foi cumprir aquilo que Deus determinou. No terceiro momento ele cumpre a missão com grande sucesso. Um homem poderoso que devastava a igreja agora frágil, cego e dependente. Agora Paulo não iria mais perseguir a igreja, seria perseguido por causa da igreja, por causa de Cristo. Veja que impressionante o que o Evangelho faz com as pessoas. Deus transforma, ele pega aquele que era contrário e faz dele uma peça importantíssima para a expansão do reino de Deus, para ensinar e preparar muitas pessoas. Deus é tremendo. E eu com isso? Depois de conhecer essa história, o que podemos extrair para nossas vidas? Precisamos pregar o Evangelho para todas as pessoas, mesmo aquelas que consideramos perdidas e sem chance. Ela pode se tornar alguém muito especial no reino de Deus. No momento não sabemos, mas vale a pena investir. Se você continuar pregando, vai fazer parte do testemunho dessa pessoa. Ananias fez parte da vida de Paulo, foi fundamental, escolhido por Deus para essa grande missão, não foi escolhido à toa. De qualquer forma, Deus não faz suas escolhas assim. Não desista de pregar, não desista de orar, enquanto a vida é esperança. Você não conhece os planos de Deus e mesmo que essa pessoa não mude, ainda assim, vale a pena orar. Sua missão é orar, Deus leva em conta o seu esforço e te abençoa. Você não tem nada a perder por isso, Deus pode transformar e modificar totalmente a vida das pessoas. Seja você um intercessor, não se canse e creia, a decisão será sempre pessoal de cada um, mas a nossa decisão deve ser de não desistir.
Deus abençoe a tua vida, não perca a visão do reino de Deus. Cláudio H.C. Duarte. www.sigaele.com.br. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você gostou do conteúdo, nos ajude. Para você curtir não custa nada, para nós é muito importante. Ajude a propagar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou deste conteúdo e quer receber mais atualizações como esta, considere se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você não apenas terá acesso a conteúdos exclusivos, mas também nos ajudará a crescer. Agradecemos muito pelo seu apoio.